Fala, meu povo, chegamos ao nosso último assunto de cinemática, movimentos circulares. Vou dividir esse assunto aí em duas partes, né? Então vamos embora. Antes de a gente começar a falar de movimento circular, a gente vai ter que falar um pouquinho de ângulo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta a falar de movimento circular. Galera, quem lembra o que é um grau? Quem lembra o que é um grau? Olha só. Imagine o seguinte, imagine que você tem uma circunferência aqui. Você tem aqui um ponto A. Você tem aqui esse ponto, o ponto A. E você quer dar uma volta completa aqui, ó, sair de A e voltar para A mesmo. O que seria um grau, pessoal? Um grau é o ângulo correspondente a 1/360 do ângulo de uma volta completa de circunferência. Grosso modo falando, é como se você pegasse aqui uma pizza e dividisse em 360 fatias. Você pega aqui, ó, uma pizza e divide ela em 360 fatias. Essa figura geométrica aqui se chama setor circular. Um setor circular que delimita aqui um arco AB. Então, ó, se a gente pegar cada arco desse aqui, ó, se eu pegar o comprimento de uma circunferência, né? O comprimento de uma circunferência e dividir por 360 graus, perdão, por 360, eu vou encontrar um grau que é exatamente igual a esse arco AB aí. Eu não sei nem se eu posso representar assim, ser um arco assim. Mas aí, ó, dividir a circunferência em 360 partes, encontro 1 grau, beleza? Quem já mexeu com transferidor aí deve saber mais ou menos o que é 1 grau. O que vem ser um radiano? Um radiano é o seguinte. A gente vai agora aprender a relacionar o raio da circunferência com o comprimento de um arco. Tem um comprimento de um arco aqui que vale S. E eu vou querer encontrar esse ângulo aqui que eu vou chamar de φ, certo? Φ, esse aqui é uma letra grega. Opa, fiz uma letra diferente aqui. Ó. Essa aqui é a letra grega φ e ela vai representar esse ângulo central aqui. O que é um ângulo central? É um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Como é que a gente encontra esse valor de φ aqui, esse ângulo? Φ, galera, é igual a S dividido por R. É o comprimento da... Olha, esse ângulo aqui, ele olha para o arco de circunferência. Imagina que isso aqui é um olho. Ele está olhando para onde? Para S. Quando eu divido S por R, eu encontro o valor desse ângulo em radiano. Vixe, professor, esse negócio está viajado demais. Vamos ver um exemplo aqui? Imagina uma circunferência cujo arco, esse arco aqui, ó, que vem daqui para cá, vale, vamos supor, 30 centímetros. E o raio vale, vamos botar aqui, 15 centímetros. Qual o valor desse ângulo aqui? Ó? Φ, galera, Φ é a razão entre S e R. Se eu divido S, que vale 30 centímetros, por R, que vale 15 centímetros, eu vou encontrar 2. 2 o quê? 2 radiano, que a gente representa aqui ó, pela letra, dessa forma, RAD, radiano. Professor, esse negócio está muito confuso. Vamos voltar. É o seguinte, o ângulo de um radiano, ele é definido quando S é exatamente igual a R. Imagine que aqui seja os 30 centímetros do exemplo anterior, com o raio também sendo 30 centímetros. Nesse exato momento, você vai ter o ângulo de um radiano. Então, ó, S sendo igual a R, quando eu fizer ali ó, S sobre R, e os dois são iguais, uma coisa dividida por ela mesma vai dar quanto? 1. 1 radiano, minha gente. 1 radiano. E esse 1 radiano equivale exatamente a aproximadamente a um ângulo de 57 graus. Para ficar mais claro para vocês. Professor, o negócio ainda está nebuloso. Vamos lá, preste atenção. Vamos ver o seguinte. Os senhores e senhoritas devem lembrar disso aqui. Uma circunferência, uma volta completa 360 graus. Se eu dividir isso aqui em 4 partes, cada arco desse aqui ó,
saindo daqui desse ponto, vindo para cá, ó, 90 graus, não é isso? Esse arco aqui, ele vale 90 graus, beleza? O que a gente viu sobre a definição do ângulo em radiano? Ó, φ em radianos é igual a o arco da circunferência, o comprimento dele efetivamente, que você mede, dividido pelo raio, beleza? Agora tu imagina o seguinte, vamos dar uma volta completa na circunferência. Qual é o arco que a gente percorre? É o próprio comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência que é dado por 2 vezes π vezes r. Onde π é quanto? Quanto é que vale π? Π é 3,1415, não sei o que. Vai lá, o trem é um número irracional, né? Aqui a gente vai ter infinitas casas decimais. E é comum usar somente 2, 3,14 ou até 3 mesmo. Então vamos embora. Dando uma volta completa, o arco percorrido é de 2 vezes π vezes r. Tudo isso dividido por r vai dar quanto? 2π. 2π radiano, né? Eu usei a definição aqui para o ângulo em radiano. Então 2π radiano é uma volta completa, ou seja, 2π radiano, pessoal, equivale ao quê? 180 graus, ou 360 graus. 360 graus. E aí você vai usar muito isso em física, na parte de ondas, na parte de movimento harmônico, vai usar muito em trigonometria, certo? E aí vamos dividir isso aqui por 2, para ficar fácil. Π radiano, dividindo 2π radiano por 2 vai dar π radiano. E dividindo 360, eu vou ter aqui 180. Então, ó, essa relação aqui você vai fazer para encontrar qualquer conversão que você queira, seja de radiano para grau, seja de grau para radiano. Por exemplo, uma volta completa é 2π, então ó, 1/4, 2π radiano. Uma meia volta π, aqui ó, 3/4 de volta, 3π sobre 2 radiano, e uma volta completa, 2π radiano. 90, 180, 270, 360 graus. Facinho demais isso, né? Aí você faz qualquer relação. Quer saber um ângulo de 30 graus? Quanto vale em radiano? Então faz 30 igual a x. E aí faz meio pelos extremos. Vocês desenrolam isso aí. Beleza? Então, galera, 1 grau. O que é 1 grau? 1 grau, 1/360 avos. Um arco de 1/360 avos do comprimento da circunferência. E 1 radiano é quando exatamente o comprimento do arco é igual ao raio. Lembrando que 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Beleza? Agora a gente vai falar de movimento circular, né? Galera, movimento circular está em toda a vida da gente, né? Seja o ponteiro do relógio que gira, pneu de carro, roda de bicicleta, o próprio planeta Terra. Pense numa profissão que trabalha com coisa que gira, engenheiro mecânico, né? O pessoal que trabalha com máquinas, motor, que tem correias, tem polias, tem eixos que giram. Então o movimento circular está presente na vida da gente de forma muito abrangente, né? Quem já viu aqui um disco de vinil, um CD ou um DVD? CD e DVD é mais fácil, mas disco de vinil eu sei que a maioria não viu. Tudo isso gira, né? Beleza? Então vamos lá. Velocidade angular média. O que danado que é isso? Vamos embora tratar aqui da velocidade angular média. Imagine que uma partícula em relação a um referencial aqui, ó, tem um referencial aqui. Eu vou chamar aqui esse instante de T0, vou chamar esse instante aqui de T1 e esse instante aqui de T2. Beleza? Aí aqui ó, eu vou ter varrido um ângulo φ2, e aqui um ângulo φ1. φ1 e depois φ2, certo? Então, como lá em cinemática vetorial a gente não localizava a partícula a partir de um referencial e colocava um vetor, aqui eu vou colocar um ângulo. Aqui é o centro da circunferência. E aí, ó, vê o que vai acontecer. Deixa eu trocar aqui de caneta. Botar aqui uma cor verde. Essa partícula, vamos resumir aqui a história. Essa partícula que está aqui nesse ponto, vai sair para esse ponto aqui, percorrendo um comprimento de circunferência S. E vai varrer um ângulo que eu vou chamar de ΔΦ. Por que ΔΦ, galera?
Preste atenção. ΔΦ, aqui eu posso chamar de ΔS também, mas vamos deixar S, que a gente já aprendeu que o comprimento vale S. Tranquilo? É só um detalhe, galera. Aqui na anotação, voltei aqui que eu me lembrei. Aqui na anotação, droga, desenhar. Na anotação aqui, eu falei que o comprimento do arco é L na anotação e aqui eu escrevo S. Mas pode ser o L ou S. A definição aqui seria φ igual a L sobre R, tá? Mas deixa tudo S mesmo. Voltemos então. Olha, a gente aprendeu que a velocidade escalar média era ΔS dividido por ΔT. Concordam comigo? E agora a gente vai aprender o que? A velocidade angular média. O que é a velocidade angular média? Agora a gente, ao invés de colocar um comprimento percorrido, a gente vai colocar um arco varrido num determinado intervalo de tempo. Um arco percorrido. Em relação a esse referencial, esse deslocamento aqui, ó, vai varrer um ângulo ΔΦ, que é exatamente φ2 menos φ1, referente ao ângulo zero aqui, ó, imagine 0 grau ou 0 radiano. Ele anda um ângulo φ1 até um instante t1 e um ângulo φ2 até um instante t2. E esse pedacinho eu quero calcular a velocidade angular média, que a gente chama de ômega, é uma letra grega também, ó, ômega. O alfabeto latino é insuficiente, né, minha gente? Temos que usar o alfabeto grego, porque é tanta fórmula em física, em química e matemática que a gente tem que usar o alfabeto grego. Então, o que é ômega, galera? Ômega vai ser, ao invés de ΔS, vai ser ΔΦ, o ângulo entre esses dois instantes de tempo, ΔΦ, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Certo? Então, quem vai ser ômega? Quem é a tua velocidade angular? Quem é a velocidade angular? Φ final, que é φ2, menos φ inicial, que é φ1, dividido por T1. Droga, T1 não, né? T2, instante de tempo final, menos instante de tempo inicial. É dessa maneira que você vai calcular a velocidade angular. Então, professor, ou é uma ou é outra? Não, as duas ocorrem simultaneamente. Se essa partícula percorre esse arco, ela tem um deslocamento escalar, portanto vai ter uma velocidade escalar média, mas também vai ter um deslocamento angular, vai ser um ângulo por intervalo de tempo. Tranquilo? Tem um problema interessante, uma questão muito interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um problema muito interessante que é exatamente esse aqui, ó. Saca só. Imagine um ponto aqui. Oh, droga. Tem que botar para desenhar toda vez. Imagine um pontinho aqui no Canadá e um ponto aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro. A Terra gira em torno desse eixo aqui, ó. Certo? Ela tem um movimento aqui, ó. Uma velocidade de rotação. Tem uma velocidade angular e uma velocidade linear. Certo? Vamos dizer que ela gira aqui, tá bom? Aí o que é que acontece? Olha só a circunferência que esse ponto aqui no Canadá vai fazer. E olha a circunferência que esse ponto aqui no Nordeste brasileiro vai fazer. Se a gente for olhar de cima, daqui do Polo Norte, tu vai ver que a circunferência percorrida pelo ponto no Canadá é isso aqui, e a circunferência percorrida pelo ponto no Nordeste brasileiro é isso. Ora, mas a Terra, os países estão fixos na Terra, né? Não há um deslocamento deles em relação à Terra. Portanto, ó, quando eles saem daqui e dão uma volta, eles vão varrer o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. No intervalo de tempo de 24 horas, não é assim? Aí a pergunta é, imagine ponto no Brasil e ponto no Canadá. Qual dos dois tem maior velocidade angular? Galera, os dois pontos giram o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade angular no Brasil é exatamente igual à velocidade angular no Canadá. Olhando de cima, os dois pontos, ó, esse gira em 24 horas 360 graus e esse aqui também, 360 graus em 24 horas. Porém, quem que anda mais?
escalarmente falando. Não que a velocidade angular não seja um escalar, é também um escalar que a gente está tratando aqui. A gente está tratando como velocidade escalar também. Mas vamos lá, velocidade linear da partícula. Olha só o comprimento de circunferência que o ponto no... Eu troquei aqui, né? Aqui, galera, só um instante. É exatamente o contrário. Canadá, o ponto no Canadá é esse aqui de cima. Ele descreve uma circunferência menor do que o ponto no Brasil. Agora os dois vão ter que percorrer em mesmo intervalo de tempo, comprimentos diferentes. A distância que o Brasil percorre numa rotação é muito maior do que a distância que o Canadá percorre. Portanto, para um mesmo intervalo de tempo, a velocidade linear no Brasil ela é maior do que a velocidade linear no Canadá. Imagine que aqui sejam pistas de corridas circulares e concêntricas. Se dois corredores, né, B e C, dão a mesma volta ao mesmo tempo, quem é o mais rápido? É claro que o B, porque o B teve que andar muito mais do que o C. Concordam comigo? Só para você, isso aqui já caiu no vestibular, numa prova, não estou lembrado em que concurso foi, não sei se foi Enem, não estou lembrado. Mas foi uma questão muito interessante para você analisar a velocidade linear e a velocidade angular de dois pontos em dois países. Também não lembro se era Brasil e Canadá. Vamos lá. Um ponto percorre uma circunferência e uma circunferência descreve um ângulo central de 2 radianos em 5 segundos. Determinar a velocidade angular média. O que é um ângulo central? É o ângulo formado, cujo vértice é o centro da circunferência. Sai aqui de um ponto A para um ponto B e vai varrer um ângulo de quanto? O ângulo varrido é de 2 radianos. Professor, como é que eu vou saber que o desenho é esse? Eu fiz aqui uma estimativa na minha cabeça. A gente não viu que 1 grau é aproximadamente 57... é o contrário. 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Aí eu pensei, 2 radianos é aproximadamente 114 graus, ou seja, um pouco menor que 180 graus. Mas aí você não precisa se preocupar com isso. Determinar a velocidade angular média. Olha aí, velocidade angular média. O ângulo varrido por intervalo de tempo. Ômega é igual a ΔΦ dividido por ΔT. Quem é ΔΦ já está aí, galera. Não tem nem o que se preocupar. 2 radianos, questão que é só aplicação direta da fórmula. Dividido por 5 segundos, né? A gente está aqui, sim, é uma pergunta, né? Por que eu não usar grau por segundo, professor? Aqui é a unidade do Sistema Internacional, tá certo? A gente vai usar o radiano por segundo. É o mais usado, as questões vão usar radiano por segundo em sua maioria. 2 dividido por 5 vai dar quanto? 0,4. Não é isso? 0,4 radianos por segundo. Facinho demais. Beleza de Creuza? Vamos embora. Galera, só para falar mais uma vez, o radiano ela é uma unidade derivada do Sistema Internacional, tá bom? Então, por isso que a gente não usa em graus por segundo. Relação entre velocidade escalar V e a velocidade angular ômega. Eita, e agora? Como é que a gente vai sair disso daqui? Vamos lá. Velocidade não é igual a ΔS sobre ΔT? Estou aqui, no movimento circular. Tenho aqui um ângulo φ. Tenho aqui um espaço percorrido efetivamente que eu vou chamar de ΔS. E aqui eu tenho um ângulo R, um raio R. Quem é φ por definição? Φ vai ser igual a ΔS dividido por R, não é assim? O arco dividido pelo raio, o arco dividido pelo raio. Vocês me deixam escrever assim, né? Se eu isolar ΔS aqui, ΔS passando o R para lá, vai ficar igual a φ vezes R. Concordam comigo?
E substituindo aqui, olha só o que é que vai acontecer. Ó. Velocidade pode ser escrita como sendo φ vezes r dividido por ΔT. Não é assim? Mas quem é φ ou ΔΦ? Eu poderia ter colocado ΔΦ aqui para coincidir com o ΔS, né? Em relação a algum referencial aqui zero. Mas vamos deixar assim mesmo. O que é φ dividido por ΔT, minha gente? O que é φ dividido por ΔT? O ângulo dividido pelo intervalo de tempo. Existe um intervalo de tempo para a gente fazer essa curva aqui, ó, entre T0 e T, vamos supor. É ômega, né, minha gente? Então, ó, V é igual a ômega R. Eita, essa daqui vocês vão usar, viu? Pode guardar aí no fundo do coração que essa relação aqui vocês vão usar bastante. Velocidade é igual a ômega vezes R. Tranquilidade? Vamos embora? Vamos embora. Bora ver essa questão aqui, ó. Uma partícula percorre em 10 segundos o arco de circunferência AB representado na figura, de A para B, em movimento circular uniforme. A gente ainda não falou de movimento circular uniforme, né? Mas vamos lá. O movimento circular uniforme é aquele em que a velocidade linear é constante e a velocidade angular, consequentemente, é constante. São cenas dos próximos capítulos. Mas aí a gente colocou essa questão aqui para calcular a velocidade escalar linear e a velocidade escalar angular. Letra A. Qual a velocidade linear? Vê só, ele percorre um arco cujo comprimento, ó, o arco AB, daqui para cá, ó, o comprimento dele é de 60 centímetros. Bora calcular a velocidade escalar linear. A velocidade linear, né? Velocidade linear vai ser igual a quê? ΔS, esse arco AB aqui, dividido por ΔT. É o comprimento do arco AB. É o próprio comprimento desse arco AB aqui, ó, que eu posso chamar de ΔS. Isso tudo é 60 centímetros. E esse deslocamento de A até B aconteceu em 10 segundos. Qual vai ser minha velocidade? 60 dividido por 10, 6 centímetros por segundo. Essa aqui é a minha velocidade linear. Qual a velocidade angular, galera? Letra B. Qual é a velocidade angular? Ômega é igual a ΔΦ dividido por ΔT. Não é essa a definição que a gente viu? É ou não é? Quem é ΔΦ? Quem foi o ângulo varrido aí, ó? ΔΦ. Foi o arco AB, a medida do arco AB dividido por R. Ou ΔS, como já está ali, né? ΔS dividido por R. ΔS é 60, o raio é 30 e isso aqui vai dar 2 radianos. 2 radianos. Ele varreu um ângulo de 2 radianos pelo intervalo de tempo que é de 10 segundos. Então, qual é a minha velocidade? Quem é ômega? 2 dividido por 10, 0,2 radiano por segundo. Ah, professor, eu posso usar a fórmula que eu acabei de ver? Pode sim, ó. Bora ver? V não é igual a ômega R? V é igual a ômega R. Deixa eu trocar de cor aqui. V é igual a ômega R. Então, eu posso escrever que ômega é igual a V dividido por R. Concordam comigo? Posso ou não posso? Quem é V, que a gente já tinha calculado? 6 centímetros por segundo. E quem é o raio? 30. Se fosse 6 dividido por 3, daria 2. Como é 6 dividido por 30? 0,2 radianos por segundo. Então, todo o caminho dá na venda, beleza? Tuveste. O tronco vertical de um eucalipto é cortado rente ao solo e cai em 5 segundos, num terreno plano e horizontal, sem se desligar por completo de sua base. Qual a velocidade angular média do tronco durante a queda? Minha gente, olha só que questão legal.
Isso aqui tá parecendo mais uma... Como é o nome daquela árvore, meu Deus do céu, daquela planta? Tá parecendo muito uma carnaúba, uma árvore que tem muito aqui no Rio Grande do Norte. Então, vê só, essa carnaúba ou esse eucalipto, ele cai, se ele fala que ela estava rente ao solo, isso quer dizer que ele estava formando um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus em radiano, 90 graus equivale a quanto, minha gente? Π sobre 2 radianos. Esse aqui é o ângulo formado entre a árvore rente, formando um ângulo de 90 graus e o ângulo aqui zero, né? Na horizontal. A árvore caiu, simplesmente caiu. E aí é só você lembrar que π radiano equivale a 180 graus. Então, metade, 90 graus, é metade também de π, né? Π sobre 2. Aí a letra A, ele quer o quê? A velocidade angular média, que vai ser ΔΦ dividido por ΔT. Ele varreu então um ângulo de π sobre 2 radiano no intervalo de tempo de 5 segundos. Quanto é que vai dar isso aqui? Ômega vai ser igual a π sobre 10. Né? Multiplica aqui, pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E aí eu vou ficar com π sobre 10 radianos por segundo. Tá bom? Aí na letra B, ele pergunta a velocidade escalar média de um ponto a 10 metros da base. Então, imagine aqui um ponto. Imagine aqui um ponto que está a 10 metros da base. Esse ponto ele vai girar aqui. O raio, então, é de 10 metros, né? A rotação dele aqui vai dar um raio de 10 metros. E a velocidade angular é a mesma. Para qualquer ponto da árvore, a rotação vai ser a mesma de π sobre 2 radianos. Ele vai varrer um ângulo de 90 graus em 5 segundos. Então, essa velocidade aqui é para qualquer ponto em qualquer altura, exceto aqui na base, que o raio é zero. Ora, como ele pede a velocidade escalar média a 10 metros da base, né? Você pode fazer o seguinte, você pode calcular aqui esse comprimento desse arco, fazer ΔS sobre ΔT, só que agora a gente já sabe a relação. Nós não sabemos que V é igual a ômega R. Na verdade, a gente está tratando aqui a velocidade média vai ser igual a velocidade média angular vezes o raio. Então, velocidade angular é π sobre 2, π sobre 10, e o raio vai valer quanto? 10, não é isso? Π sobre 10, V é igual a ômega vezes R. Tranquilo? Tranquilo? Ômega, portanto, é π sobre 10. E o raio é 10. Cortando um com o outro aqui, eu vou ficar com π metros por segundo. Então, velocidade angular é a mesma. Qualquer ponto aqui tem a mesma velocidade angular, porque o ângulo varrido é o mesmo para o mesmo intervalo de tempo. A árvore cai como um todo, né? Rotaciona como um todo. Porém, a velocidade linear vai depender de cada ponto. O exemplo que eu dei lá dos pontos do planeta Terra em relação à rotação da Terra. Tranquilo? Agora chegamos no movimento circular uniforme, né? A gente já deu um spoiler lá. Movimento circular uniforme é aquela história. Você tem um ventilador, não tem as velocidades 1, 2 e 3. Cada ponto daquele, você mantém a velocidade sempre constante. Quando você passa de um por outro, você tem um movimento circular acelerado, né? Só que aí você chega num determinado ponto daquele, a velocidade se normaliza e fica sempre com o quê? A linear constante e a angular constante também. E quando a gente está trabalhando com movimento circular, é importante a gente falar desses dois caras aqui, o período e a frequência. Que danado que é período e frequência. Qual o período que você fica na escola? 7 da manhã até meio-dia. Isso é período. Período sempre se refere a intervalo de tempo. Período é intervalo de tempo. No caso, para a rotação, é o tempo para se dar uma volta completa. Então, período, por exemplo, qual é o período de rotação da Terra? A gente estuda isso desde a quinta série, né? Do sexto ano, agora é sexto ano. Toda vez eu esqueço. Eu estudei na quinta série. Qual é o período de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo?
24 horas. Qual o período de translação, no caso a rotação em torno do Sol? 365 dias. Então o período nada mais é do que o tempo que você faz alguma coisa. Uma coisa exatamente. No sistema internacional, tempo todo mundo sabe que é dado em segundos, então o período é essa definição. E a frequência? O que é a frequência? É o número de voltas ou o número de coisas que você faz. Isso é muito importante para ondas, certo? Que é o assunto da parte de Física 2, dos livros de Física 2, vocês vão estudar ondas, a parte de ondulatória, de movimento harmônico simples, vocês vão usar muito período e frequência. Olha só, frequência, galera, é a razão entre o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Então você vai ficar lá na frente do ventilador e você tem uma supervisão e um super cérebro. Você vai contar quantas voltas a pá do ventilador dá num determinado intervalo de tempo, no caso 1 segundo. Então ela dá 30 voltas por segundo, isso é a frequência. Quantas vezes você conversa durante uma aula de 50 minutos? Então essa é a frequência com que você conversa. Quantas vezes você vai na escola durante uma semana? Vou à escola 5 vezes no intervalo de 7 dias. Então, frequência é o número de coisas, entre aspas, que você faz por intervalo de tempo. No caso, a gente está estudando movimento circular. Frequência é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. A frequência ela pode ser dada em voltas por segundo, RPS, que na verdade a gente chama isso de Hertz, em homenagem a um físico. Hertz. E essa unidade aqui, ó, é exatamente quantos ciclos você faz por segundo. Quando você referenciar por segundo, rotações por segundo, você vai usar o Hertz. Tem o RPM também, ó, rotações por minuto. Isso aqui é muito usado na engenharia, em máquinas, em motores. Então, ó, toda vez que você se referenciar aqui por segundo, o número de voltas por segundo, uma rotação por segundo é 1 Hertz, que quer dizer 1 segundo a menos 1. Danado é isso. Vamos lá. Ó. Frequência não é o número de voltas dividido por um intervalo de tempo. Então, se eu dou uma volta em 1 segundo, eu tenho um ciclo por segundo, que vai dar, ó, um ciclo, ó, o número de voltas, né? Um ciclo por 1 segundo, 1 dividido por 1 vai dar 1. E esse segundo aqui, ele sobe com o valor negativo. Tranquilo? Você pode escrever assim ou assim. 1 Hertz. Fácil demais, né? 2 voltas por segundo daria 2 segundo a menos 1 ou 2 Hertz. Rotação por minuto, como é uma unidade muito usada, o que quer dizer 60 rotações por minuto, por exemplo. Vamos pegar esse número aqui, ó, bem bonitinho. Propositalmente, vocês vão ver o porquê. 60 rotações por minuto, como o nome já está dizendo, por minuto, e 1 minuto tem 60 segundos. Concordam comigo? Veja que agora eu transformei 60 rotações por minuto em 60 rotações por 60 segundos, que dá no mesmo. Dividindo aqui 60 por 60 vai dar uma, no caso, uma rotação por segundo. Então, ó, 60 RPM corresponde a uma rotação por segundo ou 1 Hertz. A partir dessa relação aqui, tu vai fazer todas as regras de 3 que tu quiser. Posso ter um valor em Hertz para converter para RPM e posso ter um valor de RPM para converter para Hertz. Se eu tenho um motor que gira 60 rotações por minuto, isso corresponde a 1 Hertz. Se ele rotaciona 120 rotações por minuto, ele tem 2 Hertz e por aí vai, diretamente proporcional. Relação entre período e frequência. Olha só, o que é o período? O período não é o tempo para se dar uma volta, fazer uma coisa uma vez, número de vezes em que um fenômeno se repete. O período é um tempo, mas não é um tempo qualquer, é um tempo referenciado a uma coisa. Você passa quanto tempo no cinema? É um período. Período para ficar uma sessão de cinema, vamos supor. Agora, a frequência é o contrário, é o número de coisas que você faz por uma unidade de tempo. Pode ser por segundo, pode ser por minuto, como a gente acabou de ver.
Se eu fizer essa regra de 3 aqui, ó, T, que é período, T maiúsculo, vezes a frequência F minúsculo, vai ser igual a 1 vezes 1. O produto do período pela frequência é igual a 1. Aí daqui, ó, a gente vai dizer o seguinte, ó, que T é o inverso de F. Vixe, não entendi isso não. Eu peguei esse F que está multiplicando e passei para cá dividindo. E F, consequentemente, se eu isolar F e passar T dividindo, F vai ser 1 dividido por T. Não é fácil isso? Tranquilidade total. Com relação a um relógio analógico, determine o período do ponteiro. 2 segundos. O que é o período? Vamos ler. Período no movimento circular uniforme é o intervalo de tempo de duração de cada volta completa. Quanto tempo o ponteiro dos segundos, que é esse aqui, demora para dar uma volta completa? Não tem nem mistério, né? Dá até para você gastar esse tempo olhando para o seu relógio. O período do ponteiro dos segundos é exatamente 60 segundos. Qual o período do ponteiro dos minutos? Quanto tempo? O ponteiro dos minutos é esse maiorzinho aqui, né? Esse aqui é o ponteiro dos minutos. Aqui é 2 segundos. Quanto tempo esse ponteiro dos minutos sai para dar uma volta completa? De 12 para 12. Diga aí para mim quanto tempo? 1 hora, não é isso, minha gente? 1 hora é o intervalo de tempo. Ó. O ponteiro dos minutos, quando gira aqui, ó, 60 minutos, que é 1 hora, é exatamente o período de rotação dele. E o período, diga aí para mim, eu posso colocar assim, ó, o período também aqui é 60 minutos. Qual o período de rotação do ponteiro das horas? Ó? Quanto tempo ele gasta? Aí não tem o que fazer, né? Porque aqui são exatamente as marcações em hora. Então, para ele dar uma volta completa, não é um dia não, viu, minha gente? É meio-dia, são 12 horas. 12 horas é o período de rotação do ponteiro das horas. Isso aí é brincadeira de criança, né? Simbora? Um motor executa 3.000 rotações por minuto. Determine a frequência em Hz e seu período em segundos. Olha só, frequência em Hz. Vimos agora aqui 60 RPM correspondem a 1 Hz. 3.000 rotações por minuto, 3.000 RPMs, correspondem a que frequência em Hertz? Fácil demais, não é, minha gente? Meio pelos extremos aqui, ó, posso cortar já esse zero com esse. F vezes 6, 6 vezes F, vai ser igual a 300 vezes 1. E a frequência vai ser de 300 dividido por 6. Quanto é que vai dar isso? 30 dividido por 6 dá quanto? 5 com mais um zero, 50 Hz. Fácil demais, fácil demais. Aí, o que é que ele pede agora? E agora ele quer saber qual é o período em segundos. O que é que a gente acabou de ver? Que o período é o inverso da frequência, não é isso? Portanto, ó, 1 sobre a frequência que é de 50 Hz, isso aqui vai dar 0,02 segundos. Fácil demais, né? Frequência é o inverso do período é o inverso da frequência. Simbora? Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Qual o período em segundos? Qual o período e a frequência, respectivamente? Olha, se ele dá 20 voltas em 10 segundos, a gente calcula a frequência pela formulazinha que a gente acabou de ver. Ó. Frequência é o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Então, ele dá 20 voltas no intervalo de tempo de 10 segundos. 20 dividido por 10 vai dar quanto? 2 Hz. Essa aqui é a frequência. Dá para fazer isso por regra de 3, né? Ó, se 20 voltas é em 10 segundos, em 1 segundo, quantas voltas eu vou dar?
Aí se tu fizer aqui o meio pelos extremos, tu vai encontrar x vezes 10 vai dar 10x igual a 2, igual a 20, né? 20 dividido por 10 dá tá? mesmo procedimento. E para tu encontrar o período é o inverso da frequência. 1 dividido por 2 vai dar 0,5 segundos. Como ele pede aqui, respectivamente, período e frequência, como ele pede respectivamente o período e a frequência, o período é 0,5 e a frequência é 0,5 segundos e a frequência é 2 Hz. Aí o aluno desavisado, o aluno na pressa, ele poderia errar essa questão marcando o gabarito letra B. Frequência como sendo 2 e o período como sendo 0,5. Porém, tem que observar aqui o que ele pediu, respectivamente. Respectivamente quer dizer na sequência, período e frequência. Período, portanto, 0,5 segundos e frequência 2 Hz. Última questão de hoje. Durante 24 horas, um satélite artificial completa 12 voltas ao entorno da Terra. Qual o período em horas do movimento? Essa é fácil demais. O que é o período? É o tempo para você fazer uma coisa. Qual é essa uma coisa nesse problema? É uma volta completa em torno da Terra. Então, o satélite dá 12 voltas em 24 horas. Para ele dar uma volta, para ele dar uma única volta, qual o período, né? A pergunta da questão é qual o período em horas. Para ele dar uma única volta, qual será o tempo? O tempo é exatamente T maiúsculo. Então, 12 vezes T vai dar 12T e 1 vezes 24 vai dar 24. Portanto, T vai ser igual a 24 dividido por 12. O período é de 2 horas. Preste atenção. Período é o tempo para você realizar uma coisa. No caso aqui, a gente está estudando um movimento circular. O satélite está aqui nesse ponto A. Ele, para dar uma volta na Terra, ele vai demorar 2 horas. Tanto é que se você fizer 2 horas vezes 12, vai dar exatamente as 24 horas. Ele dá 12 voltas em um dia, em 24 horas. Tá, mas aí você não queria usar a regra de 3, você vai ficar à vontade. Você vai usar aqui, ó. Frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Não é assim? Ele dá 12 voltas em 24 horas. Qual vai ser a frequência aí? 12 voltas dividido por 24 dá 0,5. Aí no caso aqui não é Hertz, né? Aqui vai ser volta por hora. É uma unidade aqui que não é do Sistema Internacional. Ele dá 12 voltas em 24 horas. Então a frequência é 0,5, porque 12 dividido por 24, né, uma coisa dividida pelo dobro dela dá 0,5. Essa aí é a frequência. E o período, como é o inverso da frequência, para a gente usar a fórmula que a gente conhece, período é o inverso da frequência, então eu vou ter 1 dividido por 0,5, qualquer coisa dividido por 0,5 é o dobro, né? Portanto, eu vou ter aí 2 horas, todo o caminho dá na venda. Você pode usar uma regra de 3 ou pode usar a formulazinha, que na verdade é oriunda de uma regra de 3. Então, galera, essa foi a nossa última questão de hoje. A gente vai ter agora a parte de movimento circular. Vamos ter a parte 2. Um abraço a todos e bons estudos.